TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, irmãos. Começamos agora o programa Janela do Céu, onde você nos acompanha em todas as segundas-feiras. Nós temos sempre os relatos aqui dos nossos irmãos compartilhando suas histórias com o Senhor, né? Suas experiências, os momentos de aflição, os momentos de angústia, os momentos de alegria, porque o Senhor diz na sua palavra, né, para todos nós, que éramos para nós ter bom ânimo, porque Ele tinha vencido o mundo, né? Que nós no mundo teríamos aflições, mas que Ele estava conosco. Então é isso que o Senhor, Ele pede de nós, né? Essa confiança, essa fé, essa esperança de que o Senhor, Ele está sempre nos guardando, nos cuidando, nos protegendo e está sempre vigilante, né, com toda a nossa vida, para que nós venhamos estar seguindo nesse caminho. E hoje nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Daphne Rosa, de São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul, que vai compartilhar da sua vida, da sua experiência, que teve desde muito pequena, né, quando a sua família veio para o Senhor. Então é bem interessante, né, nós podermos perceber como nós precisamos levar a palavra, né, para as crianças, para os jovens. Às vezes a gente acha que as crianças não estão prestando atenção, mas está entrando, né? E só dela frequentar aquele ambiente da igreja, do grupo familiar, já muda, né, a maneira. Ela vai ter aquela memória de que ela participou, de que houve orações, de que tinha momentos ali com Deus, e isso é muito importante. Tudo bem, irmã Daphne? Tudo bem, que Deus abençoe a todos os ouvintes. E é maravilhoso, assim, quando Deus nos escolhe, né? Ele nos pinça lá do mundo, né? Pinça a tua família, às vezes tem um propósito com todas elas, né? E comigo foi através dos meus pais, né? Eles vieram na igreja, então eu conheci o Senhor desde novinha, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 6 anos de idade, mais ou menos. E foi, até não tenho muitas lembranças desse momento, né? Mas eu me lembro, assim, que foi desde nova, né? Que os meus pais começaram a seguir e nós entramos nesse caminho, né? De obediência ao Senhor, né? Então eu sempre tive esse temor, assim, de uma autoridade, né? Eu sempre tinha esse temor de nunca sair desse caminho, né? Então desde pequena foi construído isso dentro de mim, né? Porque eu não tinha entendimento, né? Mas os meus pais passavam isso pra mim, né? Então isso eu tenho, né? Desde nova, né? E eu tenho a lembrança que eu acabei me batizando aos 11, 12 anos de idade, né? E até o presbítero, eu me lembro que meu pai sempre conta, né? Que ele disse assim: a tua filha tá te batizando cedo, mas o compromisso de ensinar a Deus é contigo, né? Então, eu vejo assim que na minha casa nunca faltou isso, né? Os meus pais, assim, sempre nos passaram a palavra, né? E eu me lembro que eu pensava que meu pai era muito rígido, né? Mas, na verdade, era o padrão de Deus, né? Porque nós tinha hora para tudo. Nós, desde criança, assim, nós tínhamos que acompanhar com eles. Onde eles fossem, a gente tinha que ir junto, né? Não tinha aquela história de ficar em casa? Não tinha. Era grupo familiar, todos iam no grupo familiar. Era hora de jantar, hora de almoçar, era hora de jantar, era de almoçar. Deus o livre de levar um telefone pra mesa, né? E nós nem tínhamos, porque eles não deixavam. Então era tudo regrado, sabe? Era tudo, era hora do culto, né? Tinha que sentar, a gente ia na casa de alguém, tinha que respeitar os padrões deles, né? E nós era super quietas, assim, tinha aquele respeito, tinha aquele temor pela autoridade, né? Tanto do pai como de Deus, né? Então eu vejo, assim, que na igreja, né? Eu e a minha irmã, né? Nós temos 2 anos de diferença, eu sou a mais velha. E eu vejo, assim, que através dessa educação que eles nos deram, né? Que não foi rígida, né? Foi importante para que a gente continuasse nos caminhos do Senhor, né? Então eu vejo, assim, que foi importante, né? Porque nós chegávamos na casa de Deus, né? No culto, nos grupos familiares, né? E era a palavra de Deus, né? Não fugia nada disso, né? E até dentro de casa, né? A minha mãe tinha... quando nós tínhamos um notebook, né? Era TV Menorá o dia inteiro, né? Então, não tinha, né? Até desenhos, essas coisas, filmes,
tinha coisas que meu pai não deixava assistir, né? Era o que eles assistiam, nós assistia, né? Então era bem regrado, assim, né? Mas eu vi a importância de eu receber essa educação, né? Que hoje, de repente, se eu não tivesse recebido essa educação mais regrada, de repente eu tinha me afastado, né? E não tinha continuado nos caminhos do Senhor, né? Mas graças a Deus, assim, tudo cooperou para que eu tivesse vontade de servir ao Senhor, né? Então eu não me desviei para a direita nem para a esquerda, né? Eu continuei nos caminhos e até eu casar, né? Eu auxiliava os meus pais na igreja, né? E foi assim, né? No culto não tinha ninguém lá para ajeitar às vezes a gente passa os slides, cuida da TV lá, era eu que fazia, né? Então eu já sentia do Senhor que eu tinha que auxiliar eles, né? Então, desde cedo, assim, o temor, nós fazíamos o louvor, eu e minha irmã, ela tocava, eu também tocava, então nós duas já de cedo, assim, tava trabalhando para Deus, né? E qual foi o momento assim, que você começou a procurar ler a Bíblia, a palavra, um momento de consagração, algum material que você sentiu necessidade? Porque a gente vai, como você falou, vai conforme os pais vão orientando. Mas depois a gente também tem aquela iniciativa, curiosidade de também a gente buscar. Amém. Eu vejo que essa vontade despertou no meu coração quando eu entrei no ensino médio, quando eu estava cursando a escola, né? Era porque eu vivi uma vida e as pessoas viviam outra, e isso questionava muito dentro de mim, né? E foi um momento de bastante conflito, assim, porque o mundo vivia uma coisa, eu vivia a outra, e meu Deus, o que está acontecendo, né? Então eu tinha que ter alguma força, eu tinha que ter alguma coisa que me guiasse, né? Então eu me lembro, assim, que eu buscava na Bíblia, né? E tinha uns materiais, até nem me recordo, né? Mas eu via aquela necessidade que eu tinha de buscar, né? Porque se eu não tivesse aquilo, o que eu ia fazer, né? Não tinha o que eu seguir, né? Então eu tinha que ter um amparo, né? Por mais que eu fosse conversar com os meus pais, né? Mas não era só uma conversa, tinha alguma coisa que tinha que me preencher, né? Então eu vejo assim que foi nesse tempo assim que eu despertou a busca pelo Senhor, né? Porque eu fui muito assim, pelo fato de eu ser criada assim muito rígida, né? Então eu não tive muitas amigas, né? Porque quando as minhas amizades era aquelas pessoas, sabe, aquelas pessoas que vinham de outras cidades que começavam a estudar na escola, aquelas eram os meus amigos. Cada ano vinha uma pessoa nova, aquela era minha amiga. Eu não sei por quê, mas era porque aqueles que cresceram comigo na escola, eu não tinha tanta amizade, mas aqueles que vinham de fora eram meus amigos. E eu fazia amizade com aquelas pessoas, mas durava só um ano. Então eu vejo assim como Deus trabalhou na minha vida para mim não me juntar com esses meus amigos de infância, né? Porque a vida deles era outra e a minha vida era... Então essa pessoa que vinha de fora não me conhecia. Então era mais fácil de ser amiga dela, né? Então eu vejo assim que tudo Deus trabalhou dentro de mim também a rejeição, né? Porque não era a visão de Deus as coisas naturais, mas assim as espirituais, né? E eu também não sentia, e meus pais, Deus o livre, né? Sair da igreja, né? Então, como eu compartilhei, né, antes, eles não deixavam a gente sair, né? E Deus o livre sair, né? E se saísse, vai aonde? Que hora tu volta? Eu te busco. E ainda levava um telefone para ligar, né? Então era assim, né? E eu nunca me amargurei assim com os meus pais, né? Eu tinha paz até nessa questão, né? Porque eu sabia que não valia a pena eu pegar e me desviar da igreja, né? E desde eu saí nova da escola, eu saí com 16 anos, né? E até foi muito interessante que no terceiro ano do ensino médio, né? Deus já tinha... Claro que isso é cada caso um caso, né? Deus vai trabalhar na vida de cada pessoa, né? No terceiro ano do ensino médio, eu já não tinha aquela vontade de ir na escola, né? Não porque era chato, mas eu sentia assim que não fazia mais parte, sabe? Aquele sistema, aquela educação que eles davam, de tu ir se profissionalizar com uma faculdade e tal, eu não tinha esse pensamento, assim, sabe? E daí eu já comecei a ficar em casa, daí a minha mãe dizia, Daphne, tá na hora de ir pra escola, eu pegava e dormia. E os meus pais, assim, nunca me incentivaram, sabe? Daphne, tu tem que estudar, Daphne, tu tem que ser alguém na vida, Daphne, tu tem que seguir uma carreira, né? Não, então eles foram bem abertos, assim, sabe? Até que eu ia na escola só quando tinha prova e trabalhos.
E eu vejo que Deus me honrou nessa minha atitude, né? Porque pelo fato de eu não querer me misturar com as coisas naturais, né? Eu me lembro que o meu boletim escolar era satisfatório em todas as áreas, menos matemática. Aí eu me lembro que eu não tinha nota para passar em matemática no fim do ano, né? E eu vejo que Deus me passou, porque eu não tinha nota para passar. E eu passei, não precisei fazer nenhum provão, nem nada, né? Então eu vejo assim que Deus honrou a minha escolha, né? Porque não que isso me prejudicou, não. Eu aprendi o que fosse necessário na escola, né? Mas chegou aquele tempo assim que eu não via a necessidade de eu estar naquele sistema natural, né? Então eu vejo assim que Deus, a minha escolha assim cooperou para que eu passasse de ano sem um problema, né? Porque às vezes acontece casos, né, de dar problemas, de a aluna não ir na escola, né? Até ocorreu fatos assim que chamaram meu pai na escola, né? Tua filha não tá indo na escola por quê? Daí ele dizia, olha, não sei, ela quer ficar em casa, né? Porque não tinha. Meu pai ia chegar para a coordenadora pedagógica e ia dizer, olha, minha filha tá em casa porque Deus mandou ela ficar em casa. Não, né? Então, e até disseram que uma vez eu precisava de acompanhamento psicológico, né? Mas porque eu era sempre sozinha, né? Mas na verdade era porque os outros tinham, não era a mesma coisa que eu tinha, né? Então eu me sentia bem em ficar sozinha, né? Não tinha aquele problema, né? Nunca fui da turma, né? Então eu vejo assim que tudo cooperou para que eu estivesse nos caminhos do Senhor, né? Não me desviasse, né? Então eu vejo assim como Deus é maravilhoso, né? Porque preparou tudo, né? E aconteceu esses fatos, né? De meu pai de chamarem os meus pais, né? Mas nada de problema que fosse grande, né? E chegou o fim do ano, eu passei e nunca mais quis saber, né? E não tinha as amizades naturais, né? Era os irmãos, era a igreja, era a casa. Eu não trabalhava, né? Então eu saí com 16 e era casa, igreja, casa, igreja, casa, igreja, né? Não fugia nada desse sistema. Tem muitos jovens, assim, que saem da igreja exatamente por esse motivo, né? Pela influência dos amigos e por achar que isso é chato, né? Como foi pra ti? Isso te dava alegria? Isso te dava satisfação? Como que você se sentia bem agindo dessa maneira? Procurando, né, se guardar nesse momento, assim, que o jovem é tão sensível a todas as ofertas do mundo. Amém. Até... Não vou dizer que não me deu curiosidade, né? Até um dia, uma vez, assim, me deu curiosidade, mas eu fiquei firme, assim, naquilo que eu acreditava, né? Porque já desde nova, assim, os meus pais sempre me influenciaram a pensar naquilo que era correto, né? Eu já sabia o que era correto, né? Então vinha as ofertas, vinha tudo mais, né? Não vou dizer que algumas vezes eu não briguei com meu pai, quero sair, né? De repente quero, porque eu só ficava em casa, né? Mas nada assim que fosse o suficiente para me tirar dos caminhos do Senhor, né? Porque eu nunca dei vazão também, né? Tinha as minhas amigas, assim, que eu cumprimentava na escola. Oi, tudo bem, né? Mas nada mais que isso, né? Vamos sair num sábado à noite, vamos sair num domingo à noite. Não, eu gostava de ficar em casa, né? Eu tinha esse prazer de ficar em casa, né? E a minha mãe não trabalhava, então eu ficava com ela em casa, né? E nós se dava, assim, super bem, né? Então eu vejo, assim, que... através dessa decisão no meu coração, né? E os meus pais, que eu vejo que foi os meus pais que me influenciaram, né? Não fui eu, né? Porque se não fosse a minha educação desde nova lá, meus pais disserem, isso, Daphne, que você tem que fazer é seguir os caminhos de Deus. Não importa, Daphne, aonde tu esteja, mas é Deus, né? E não deixaram a gente sair para outros caminhos, né? E eu vejo que isso foi importante para as minhas decisões futuras também, né? Porque daí eu não ia estar pensando nas coisas naturais, no que eu ia deixar no mundo, né? Não, hoje eu tenho que pensar em Deus, na obra de Deus, o que Ele quer comigo, né? Então foi assim que Deus agiu na minha vida, né? Que através da educação dos meus pais, né? E uma vez, assim, eu pensei que era rígido demais, né? Mas nunca foi rígido, né? Porque hoje os pais sempre falam, né? Hoje eu tô te corrigindo, mas tu não pode, de repente tu não vai entender agora, né? Mas tu vai entender futuramente, quando tu tiver a tua casa, tu tiver as tuas coisas, né? E hoje eu verdadeiramente entendo, né? Que aquela repreensão, aqueles não que às vezes eles me davam, né? Tudo serviu para agora, né? E agora eu fui entender que Deus queria realizar uma obra na minha vida para que eu não me desviasse, né? Então foi assim que Deus trabalhou na minha vida, né?
Amém. E Deus até permite, né, que os outros nos rejeitem justamente para nos proteger, nos guardar de ciladas, né, do maligno, para nos desviar dos caminhos do Senhor. E às vezes as pessoas não entendem, né? Muitas vezes eu já conversei com vários irmãos que ficavam chateados porque eram rejeitados pelo sistema do mundo, pelo mundo, e depois foram entender que era o próprio Deus ali permitindo aquelas situações para que eles fossem guardados, né? Porque seria mais difícil, né, dizer não. Então, se as pessoas já não querem muito estar junto de ti, já fica mais fácil, né, de seguir naquilo. Mas e você sentia assim a alegria, a satisfação de estar sempre na igreja, de estar buscando a palavra? Sim, até uma das coisas que eu tinha mais alegria é que a gente sempre louva. Eu acabei tocando louvor desde nova, né? Como que você aprendeu? Surgiu essa vontade? O meu pai aprendeu algumas notas, né? E aprendeu sozinho, assim, o violão, né? E depois a minha irmã mais nova teve um interesse e aprendeu. E eu vi os dois, então eu vou aprender também, né? Então eu aprendi o violão e o básico dos básicos. A gente não teve nem professor nem nada, assim. Foi meio que na... E eu vejo, assim, que através do louvor Deus trabalhava bastante em mim, né? Porque lá em Birubá não tinha muitos levitas nesse tempo, né? Ou era meu pai, ou era minha irmã, ou era eu, né? E daí nos grupos familiares eu me lembro que eu cantava com meu... Antes de eu aprender louvor, eu cantava com meu pai, né? Era eu e ele e a minha irmã. Então eu já tinha essa vontade de servir o Senhor, essa alegria de cantar nos grupos familiares, né? E ele tocava, então eu era pequenininha, minha irmã também, né? Então nós cantávamos junto com ele. Aí depois que eu fui aprender o louvor, eu tive maior alegria ainda, né? Porque daí tava lá no momento do culto, tu sentia Deus fluindo através de ti, né? Isso desde nova, né? Porque daí Deus conseguia fluir através de mim e daí a gente cantava, a gente louvava, a gente adorava Deus, né? E eu vi, assim, esse trabalhar do Senhor na minha vida, né? De que através do louvor, a felicidade que eu tinha de estar com os irmãos na igreja, né? E eles me conheciam, assim, desde nova, né? Então nós tinha além da amizade natural, nós tínhamos uma irmandade com Cristo, né? Então era maravilhoso, assim, né? E tudo isso, todos esses fatos, para que isso nos juntasse mais na igreja, né? Eu e a minha irmã, né? Então nós conhecemos desde nova, assim, e a felicidade que nós temos hoje de estar na casa do Senhor é enorme, né? Porque isso veio desde nova e foi vindo, né? E graças ao Senhor, assim, a nossa alegria hoje de estar num culto, estar num grupo familiar é enorme, né? Amém. É verdade, essa é a nossa família, né? Estarmos juntos do Senhor, estarmos aprendendo, estarmos sempre nos alimentando e junto com os nossos irmãos, né? Que Deus possa produzir isso na vida de todos nós. Nós vamos fazer um intervalo e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.